Sejam bem-vindos todos que estão aqui, todos em que algum horário nos assistirão de casa, que vocês possam ser abençoados nesta manhã. Amém, irmãos? Amém. Então vamos louvar ao nosso Deus neste momento. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia. Que o Senhor reine em nossas vidas. Que o Senhor seja a luz através das nossas vidas. Sofrer, participar da sua obra, vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo pela cruz me chamou gentilmente.
aproximo, quebrantado por seu amor. Da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia. Somos quebrantados, Senhor, por seu amor. Seu amor é maravilhoso, Senhor. Seu amor é maravilhoso em nossas vidas, Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Tu és a nossa luz, Senhor, Tu és a nossa salvação. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia.
és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus. 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 Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia. Aleluia, louvado seja o Senhor. Bom dia, igreja, graça e paz. Boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo o culto também que está sendo transmitido. Hoje nós tivemos algumas dificuldades técnicas aqui no nosso bairro com o sinal da internet, mas espero que essa celebração alcance ainda muitas pessoas aí nos seus lares, onde você estiver ouvindo, participando conosco, não assistindo, mas participando e celebrando o nome do Senhor. E eu queria ler com a igreja Salmo 100, que diz assim: celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras, sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cântico, saibam que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu santo nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Louvado, bendito seja o nome do Senhor. Que mesmo que as circunstâncias que a gente viva sejam preocupantes, adversas, e estamos no meio ainda de uma
grande pandemia nesse mundo todo, mas a fidelidade do Senhor não está suspensa. A fidelidade do Senhor é para o nosso dia chamado hoje, para este agora, e a nossa esperança continua firme no Senhor. Talvez você chegou aqui, ou você está participando dessa celebração online, e teu coração está com aflições, tem lutas aí diante de você, da sua família, da sua casa. Vamos clamar ao Senhor agora. Nós estamos cantando louvores ao nosso Deus, e agora vamos apresentar nossas vidas em louvor, em adoração, e também as nossas súplicas ao Senhor. Que Ele te fortaleça, que Ele seja Deus presente agora na sua vida, neste momento. Que a palavra do Senhor hoje também, que vai ser pregada, compartilhada daqui a pouco, também fale ao teu coração, trazendo encorajamento, exortação, uma palavra que venha do Senhor de fato para a sua vida neste momento. Vamos orar. Pai querido, louvado, bendito seja o nome do Senhor. Estamos aqui, Deus, cantando louvores ao teu nome, porque o Senhor é digno, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é o Deus da nossa salvação. Bendito seja o Senhor. Apresentamos nossas vidas, nossas famílias, amigos e amigas também em oração diante do Senhor. Apresentamos nesse tempo aqui juntos, ó Pai, súplica por pessoas que estão, Pai, passando por enfermidade, pessoas que estão passando por necessidades nesse momento, e clamamos por misericórdia do Senhor. São tantas as necessidades, ó Pai, que o Senhor conhece, o Senhor sabe. Precisamos do Senhor. Intervém, Pai, age com graça, com misericórdia em nossas vidas. Tem misericórdia, Pai. Tantas pessoas aflitas no dia de hoje. Tem misericórdia, Pai, que Cristo seja presente em suas vidas e nessas circunstâncias. Ó Deus, opere milagres nessa manhã. Opera milagres na vida dos meus irmãos que estão aqui hoje. Faz algo que só o Senhor pode fazer, Deus. Ao Senhor apresentamos nossas lágrimas, nossas orações, o nosso clamor. E obrigado porque o Senhor acolhe cada uma delas em Cristo Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Pode se assentar aqui. Quem está aqui presente, louvando a Deus com a gente. Mais uma vez, quero cumprimentar com a graça e a paz do nosso Senhor a quem está também online, participando da nossa celebração. E hoje com muita alegria. Aliás, muita alegria rever alguns irmãos e irmãs que estão retornando ao culto presencial também com suas famílias. E hoje está uma bagunça santa aqui na igreja, um barulho bom das crianças que retornaram hoje aqui oficialmente com Comuna Kids. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Vamos aplaudir, criançada. Que bênção, que bênção. Eu tenho compartilhado com a igreja, desde que retornamos com os cultos presenciais, desde o ano passado, crianças têm vindo participar dos nossos cultos, mas não com a programação oficial do Comuna Kids, que tem sido online e transmitida aí no período da tarde. Mas a partir de hoje a gente retoma agora com o Comuna Kids pela manhã, aqui na igreja, presencialmente, e com a conexão também do ensino sendo transmitido pelo aplicativo Zoom. Então, papai e mamãe, se você tiver perdido um pouco aí com essas questões, entre em contato com o Marcos, com a Michelle, com algum professor da equipe do Kids, tá bem? Para a gente ir ajustando e aprendendo a caminhar dessa maneira. E a gente vai tentar transmitir a classe dos juniores e gravar a classe do Kids de 4 a 9 anos, porque é um pouco diferente aí a maneira da didática aí de transmissão, e de crianças de 1 a 3 anos, é a única programação que ainda a gente não tem aqui presencial nessa fase, nesse momento. Mas o ensino vai chegar por vídeo também, como estava acontecendo, tá bem? Crianças de 4 a 9 anos, papai e mamãe pode fazer inscrição sempre no início da semana, por causa também da limitação que a gente tem ainda das restrições aqui no prédio. E juniores de 10 a 12 anos também façam suas inscrições no início da semana. Aqueles que não vão estar com a gente acompanham online. E lembrando a igreja que, graças a Deus também, louvado seja o Senhor, os adolescentes já estão se reunindo presencialmente também. Você que é adolescente, 13 a 17 anos, Marcos e a Michelle estão fazendo os encontros presenciais na casa deles. Então, entre em contato também, já retomamos essa atividade aqui na igreja. Louvado seja o Senhor por isso. Os jovens também, Daniel,
ao Tiago e a Kim aí que estão na liderança do ministério com os jovens. Estamos fazendo os encontros quinzenais aqui na igreja, aos sábados também presencialmente e às sextas-feiras no revezamento aí dessas datas com um pequeno grupo que é também na casa do Tiago e da Kim, tá bom? Você é bem-vindo, jovens a partir de 18 anos, a participar e se juntar com eles. Vamos orar pelas crianças para elas poderem ir agora para a parte do Comuna Kids, tá bem? Vamos orar? Papais e mamães aí, vamos abençoar nossas crianças agora. Senhor, muito obrigado por esse dia que marca o retorno das nossas crianças aqui no nosso prédio, nesse espaço, Pai. Que alegria para o nosso coração. Muito obrigado, Deus, por essa possibilidade de ver as crianças aqui hoje em comunhão, Deus, o sorriso delas, o barulho delas. Que alegria para o nosso coração, Pai, poder ministrar também a palavra do Senhor aos seus corações. Pai, obrigado por cada professor e professora no dia de hoje, a equipe que está aqui servindo, que a graça do Senhor seja sobre suas vidas hoje. E, Pai, hoje é um dia de louvarmos o Senhor. Louvado, louvado, bendito seja o nome do Senhor por tudo isso. Em Cristo Jesus. Amém. Amém. Criançada que veio presencialmente, vai ter uma surpresa aqui agora, pelo corredor. Você pode sair aqui, tá bem pela frente, a gente está sem a câmera aqui da transmissão na porta, então está mais tranquilo aqui para vocês saírem aqui pelo corredor. Pode fazer o barulhinho aí, tá bom? Obrigado aos irmãos que vieram também durante a semana, na última semana, teve muitos cuidados aí sendo feitos no espaço ali do Kids. Obrigado a você que doou o tempo, vindo aqui à igreja, nos ajudando a colocar as salas em ordem para esse novo momento. E agora vai ter um barulhinho aí, talvez. Eu acho que não vai vazar para o culto online, porque não vai passar aqui pelo microfone. Mas quem está aqui no prédio, se você escutar um barulho lá no fundo, é que vai ter uma bagunça, boa bagunça, vamos dizer assim, uma santa bagunça aí com a criançada. Porque é muita alegria para a gente, de fato, irmãos. A gente está grato ao Senhor por esse momento. E a gente precisa, como eu tenho compartilhado com os irmãos, vamos reagindo, vamos avançando e vamos nos cuidando também, tá bem? Então, a gente está aqui dentro do salão também com todo o cuidado, o distanciamento necessário. E só para passar para quem está em casa, se você desejar vir, faça a sua inscrição. E, aliás, não apenas o ato mecânico de fazer a inscrição. Queria chamar a igreja para nós estarmos orando a Deus sobre isso. Nós estamos numa fase, irmãos, inclusive eu acho que agora é um momento para o culto nosso aqui, da gente orar a Deus novamente. Nosso país está passando por uma grande turbulência e a gente precisa prestar atenção no barulho de fato que está acontecendo. Está acontecendo um momento muito delicado na nossa nação. Nós estamos com uma Suprema Corte Federal aí que é impregnada de corrupção, nós sabemos disso, impregnada de um viés político perigoso para os rumos da nossa nação. Estamos aí com um grupo político se articulando para retornar um grupo que roubou o nosso país por muitos anos. Então há toda uma articulação, independente se você apoia o governo federal desse momento, se você o rejeita. Aqui a questão não é da ideologia política que eu estou falando, se você é de direita ou de esquerda, de centro, não é isso. Mas nós sabemos que neste momento no nosso país há uma articulação política acontecendo para a derrubada do governo federal e para a volta de um grupo corrupto ao poder. E isso nos preocupa e a gente precisa orar. Precisamos clamar a Deus e principalmente ensinar os nossos jovens, adolescentes que estarão voltando aí a partir, aqueles que têm 16 anos, porque são levados também por essa corrente, por tanta ideologia que há nos nossos ensinos, nas escolas e a classe da educação. Gente, eu fiz doutorado, passei por várias etapas aí de processo da educação do nosso país e, infelizmente, as faculdades, principalmente as federais e estaduais, são ambientes que há toda uma questão ideológica ali envolvida, é proposital isso, e a gente precisa orar, porque precisamos clamar ao Senhor por misericórdia, e independente daquilo que aconteça, que a igreja seja firme no seu testemunho, seja firme na sua postura de ser sal e luz, e que o Senhor promova a justiça na nossa nação. Nós já passamos por diversas crises políticas, institucionais, econômicas, agora é uma crise também de saúde, ela é real, e há toda essa bagunça que o mundo está vivendo.
isso tem afetado a igreja também em todo o mundo, né? Então, não é uma coisa do Brasil. Mas no nosso país, a gente está, além disso, agravando mais com a instabilidade política e vendo toda a bagunça que nós estamos passando. E, de novo, independente se você apoia ou não apoia o governo que está aí, mas que o Senhor tenha misericórdia, porque o pobre, a viúva, o estrangeiro, as crianças, os vulneráveis da nossa sociedade, que são os que vão ser atingidos com mais violência nessa questão toda, porque é onde a coisa vai doer. Só uma pergunta, uma pesquisa aqui pública, pelo menos para quem está presencial. Alguém foi isento dos impostos de IPTU, IPVA, condomínio, aluguel? Alguém recebeu isenção durante a crise? Você foi aí beneficiado com alguma coisa? Não teve que pagar, né? Tem que pagar a conta de luz, tem que pagar a água, porque assim é a vida daqueles que estão no pilar lá em cima, no limpo do poder. E olha, para nós aqui, a gente tem que continuar trabalhando, gente. Independente de quem está lá em cima, sentado nas cadeiras aí que manda, você vai ter que estar com a tua conta em ordem, provendo a comida para a tua família, para a tua casa, cuidando dos teus filhos e filhas. E então, assim, a questão não é falar com paixão para defender fulano ou ciclano. A questão é, Senhor, tem misericórdia. Porque aqueles que são honestos na nossa nação, que ainda é a maioria, sim, é que vai sofrer. Porque aqueles que lutam para estar com as suas contas em dia, para suprir as necessidades da sua casa, das crianças, adultos, dos idosos. Gente, pessoas que deveriam ter dignidade agora na vida, já aposentados, desfrutando de tudo aquilo que eles já lutaram e batalharam aí por nossas vidas, aí na nossa sociedade, continuam sendo explorados, não têm a saúde adequada. Aliás, mais uma vez, essa situação que a gente está vivendo agora, ela só mostra como a nossa educação ela é bagunçada, quanto a nossa justiça é bagunçada também, quanto a questão da saúde nossa é negligenciada há anos. E a gente sofre com isso, porque é possível ter mais justiça e mais igualdade social, como outros países nos dão exemplo. E, de novo, respeitando a lei, respeitando a ordem, e o nosso país está numa bagunça. E a gente precisa clamar, Senhor, porque nós sabemos que Cristo continua sendo a resposta para a vida de cada um que está aflito hoje. Mas, ao mesmo tempo, Senhor, tem misericórdia dos rumos da nossa nação. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Vamos clamar ao Senhor nessa hora. Pai querido, estamos passando por dias de muita preocupação na nossa nação e o Senhor conhece. E neste momento queremos orar, Deus, por misericórdia e graça do Senhor sobre nossas vidas e sobre a nossa nação. Ó Deus, quanta corrupção, injustiça e maldade tem sido promovida. Quanta mentira também nos assola nesse momento. E, Senhor, não temos a capacidade plena para ter um discernimento correto, mas precisamos do Senhor nos orientando, nos guiando, que a Tua palavra nos oriente nessa hora. E, Deus, essa oportunidade também que o Senhor alcance aqueles que estão perdidos, Deus, aflitos, pessoas que estão desorientadas. Deus, que neste momento, que de uma maneira que só o Teu Espírito Santo pode fazer, que seja um momento de salvação para famílias da nossa nação. Que a igreja do Senhor, para que o Senhor possa também trazer um momento de santificação no meio da Tua igreja e do Teu povo. Ó Senhor, guarda o nosso coração para não pecarmos contra o Senhor. Guarda o nosso coração também, Deus, para sermos generosos, para sermos um coração que ama, que apoia, que ajuda aqueles que estão se sentindo oprimidos nessa hora. Deus, tem misericórdia para que a igreja, de fato, Deus, nesse momento, tenha algo para dizer que venha do Senhor. Sustenta o Teu povo nesta hora. Sustenta a nossa nação também, Deus, nesse momento. Tem misericórdia dos rumos que estamos entrando e dos processos que ainda iremos viver, Pai. Tem misericórdia, é o que pedimos. Tem misericórdia e nos sustenta. Precisamos do Senhor, Pai. Precisamos do Senhor. Precisamos do Senhor. É o que nós afirmamos aqui, nesse momento, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos continuar orando. Quero incentivar nossos irmãos, ministérios, pequenos grupos da igreja. Continuem encorajando, incentivando os irmãos nessa caminhada de orarmos pela igreja, orarmos uns pelos outros e orarmos pela nossa nação. Vamos continuar clamando ao Senhor. Nesse momento, nós vamos
continuar em adoração ao Senhor também. Essa é a oportunidade que temos juntos como igreja de louvarmos e adorarmos ao Senhor com aquilo que Ele tem nos dado. Então, se você desejar nesse momento apresentar suas ofertas ao Senhor, com os recursos financeiros que você tem, esse é o momento também do nosso culto. Quem está online, vai estar aparecendo aí os dados bancários da igreja. Quem nos visita, tanto online quanto aqui presencial, não fique constrangido, mas esse é um momento que nós adoramos ao Senhor com aquilo que Ele tem nos abençoado. E os recursos que aqui chegam, que possam continuar abençoando famílias, abençoando a obra missionária que é feita a partir dessa igreja, que o Senhor continue nos sustentar a cada um. E mais uma vez, se alguém no nosso meio estiver passando alguma necessidade, não fique constrangido de sinalizar para nós, você não vai ser exposto, mas se você precisar de uma cesta básica, de um socorro nesse momento, fale conosco, fale com algum irmão da diaconia, da ação social da igreja, justamente para a gente poder não apenas orar por você, mas também ajudá-lo nessa hora com os recursos que são doados para a igreja, que também são para o cuidado daqueles que o Senhor tem colocado para nós caminharmos juntos. Então, vamos orar, nós vamos agir também. Que você possa ofertar nesse momento, se você estiver desempregado, que Deus possa mais uma vez suprir as necessidades da sua casa e que você veja o cuidado do Senhor por meio da igreja também, te amando e cuidando de você. Quantas oportunidades que a gente está tendo para praticarmos o amor e a generosidade. Irmãos, aqueles que estão aqui presentes, os irmãos da diaconia vão passar a salva daqui a pouco, mas a gente está nesse processo também de aprendizado, agora tudo migrando para o online. Eu quero louvar e agradecer a Deus por tantos irmãos que têm tido cuidado na semana de contribuírem e ofertarem. Muito obrigado e que Deus possa continuar nos abençoando e nos sustentando. Vamos orar. Pai querido, apresentamos ao Senhor nesse momento nossos dízimos, as nossas ofertas e com gratidão, Pai, louvamos o Senhor com cada recurso que chega aqui, mas ao mesmo tempo, Deus, obrigado porque o Senhor tem suprido essas famílias, esses irmãos, mas sabemos que há pessoas aqui que precisam de um milagre nessa área também, Pai, precisam da Tua provisão. Então, Senhor, que nesse momento, aqueles que estão em necessidades, que a Tua igreja, que a nós temos essas responsabilidades também, possamos ajudar nesta hora, repartir aquilo que temos em abundância, aquilo que o Senhor tem provido, e repartir, Deus, como um ato de amor e louvor ao Senhor também. Deus, supra as necessidades do nosso meio aqui, e obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós, e queremos cantar louvores ao Teu nome ainda nesse tempo de adoração com a Tua igreja. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus. Te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão.
dos corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Mesmo que eu não veja, Deus cuida. Mesmo que eu não sinta, Deus age. Não deixarás, não deixarás de agir. Não deixarás, não deixarás de agir. Mesmo que eu não veja, Deus cuida. Mesmo que eu não sinta, Deus age. Não deixarás, não deixarás de agir. Não deixarás, não deixarás de agir. Mesmo que eu não veja, Deus cuida. Mesmo que eu não sinta, Deus age. Não deixarás, não deixarás de agir. Deixarás, não deixarás. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Graça e paz, igreja. Você que está também à distância aí em seu lar, em sua casa, louvando a Deus conosco, participando desse culto da adoração nessa manhã, nós estamos alegres. Estamos alegres por quê? Porque Deus nos ama. Acabamos de, se você prestou atenção aí no louvor, o nosso Deus é um Deus de milagres, é um Deus de promessas, enfim, é um Deus de amor, de compaixão. Ele nos ama e é uma coisa que nós não podemos jamais esquecer. Somos filhos de um Deus amoroso. Amém, irmãos? De um Deus que nos olha com um olhar de compaixão, de misericórdia. Deus nos ama de tal maneira, né? De maneira tão grande que Ele deu o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para morrer no nosso lugar na cruz do Calvário. É por isso que estamos aqui. Se isso não acontecesse, não estaríamos aqui louvando e bendizendo o nome do Senhor. Amém, irmãos? E por falar em amor, né? No amor de Deus, hoje estaremos meditando na palavra do Senhor. Estamos já há vários meses aí
meditando no Sermão do Monte, né? E hoje praticamente estaríamos concluindo. Falta apenas um versículo para concluir, mas a mensagem em si, do Sermão da Montanha, do Sermão do Monte, Jesus está aqui concluindo. Esse Jesus que tanto nos ama, esse Jesus que tem amor incomparável por nós. Eu estava pensando numa expressão de amor daqui, né, do nosso mundo. Eu lembrei da minha mamãe, né, Dona Cecília, que já dorme na eternidade. Ela me amava de uma tal maneira que às vezes eu chegava de viagem em casa e ela convidava os vizinhos, chamava os vizinhos, ia lá bater na porta dos vizinhos: olha, meu filho chegou, vem vê-lo, vem, às vezes um vizinho novo, vem conhecê-lo. E olha, o amor da minha mãe era uma expressão de amor assim, que eu não sei medir. Agora, o amor de Deus, o amor do nosso Senhor, o amor de Jesus por nós, inclusive manifesto aqui no Sermão do Monte, nos orientando, nos aconselhando, dando diretrizes para a nossa vida espiritual. E ele está aqui nessa passagem de Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. Os versículos estarão expostos, né? Estaremos projetando aí na sua casa, você pode acompanhar também a passagem de Mateus capítulo 7, verso 24 a 27 e os demais que forem projetados aí. Então Jesus está aqui finalizando o Sermão do Monte, falando aos seus seguidores. As pessoas já tinham, de certa forma, ouvido, entendido, mas a questão estava então colocada aqui nessas expressões que nós leremos, se de fato eles estavam obedecendo, se de fato eles estavam seguindo, assimilando, colocando no coração e seguindo e colocando na sua vida prática as expressões de Jesus ali do Sermão do Monte. Estaremos lendo: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós queremos nesta hora nos colocar na Tua presença, pedindo ao Senhor que nos dê entendimento da Tua palavra. O Senhor mesmo disse que o Espírito Santo nos ensinaria de todas as coisas. E nós precisamos que o Senhor nos revele os mistérios da Tua palavra, que o Senhor abra o nosso entendimento, para que possamos não somente entender, mas também aplicá-las e obedecer as Tuas diretrizes, os Teus mandamentos, os Seus ensinos. Estamos aqui na dependência do Senhor e pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Jesus, de certa forma, alertava para que as suas palavras aqui não fossem somente uma regra de fé, né? Nós costumamos dizer que a Bíblia Sagrada, ela é a nossa regra, a palavra de Deus, né? A Bíblia é a nossa regra de fé e também de prática. Nossa regra de fé e prática. Por quê? Justamente baseado nessas expressões que acabamos de ler. E ele alertava para o risco de nos tornarmos discípulos somente nominais.
quer dizer, crentes de fachada. E esse cristão nominal era um problema sério que, na verdade, a cultura judaica no passado e até o momento de Jesus, ali, que Jesus estava presente, era um problema sério. A religião nominal era um problema seríssimo entre os judeus. Tanto é que o Senhor, muitas vezes, ele bate, né, nessa religião de fachada, nessa religião nominal, alguém que faz uma profissão de fé somente externa, demonstra uma piedade religiosa somente externa, mas não nega-se a si mesmo, não considera a prática das palavras e do ensino do Senhor Jesus. E era um problema recorrente atormentando a nação de Israel. E Jesus então alertava para esse risco, né? Alertava para que isso não acontecesse com os cristãos. Era uma espécie de vacina. Era uma verdadeira vacina. Esse ensino de Jesus, essas expressões de Mateus 7, 24 a 27, é uma verdadeira vacina. Nós estamos aqui, quantos já tomaram a vacina do Covid aí? Quantos já tomaram? Graças a Deus. Esse final de semana, os jovens estão sendo vacinados, né? Acho que até 20 anos, mais ou menos, já estão sendo vacinados. Esperavam ansiosamente. Nós agradecemos a Deus pela ciência, por Deus ter dado sabedoria aos homens e criado a vacina que está chegando a nós, e é por isso que podemos ter hoje as crianças também aqui. Há pouco eu estava de máscara, tirei somente para estar aqui, ainda continuamos com todos os cuidados. É bom que você saiba, você que está em casa, nós não abrimos mão do cuidado mesmo sendo vacinados. Está lá na entrada da porta da igreja os tapetes sanitizantes, está lá o totem de álcool gel, o aferidor de temperatura. Estamos aqui com todos os cuidados, mas louvamos a Deus pelas vacinas estarem chegando a nós. Amém? Agora, muito mais, existe um perigo pior do que o Covid. Sim ou não? Existe um perigo pior que o Covid. Existe um perigo cuja consequência é eterna. E Jesus alertava isso como nos aplicando uma verdadeira vacina. E, infelizmente, essa fé, né? Essa profissão de fé apenas nominal, apenas de fachada, se tornou até uma modinha, né? Uma moda, se tornar gospel. E isso é algo que Jesus alertava sobre essa profissão de fé apenas nominal e não a obediência à palavra do Senhor. Há pessoas que são religiosas, sim, mas estão totalmente perdidas. Há pessoas que são cerimoniosas, respeitosas. Me lembro de um senhor que toda vez que a gente falava de Deus, ele tirava o chapéu. Ele é cerimonioso, respeitoso. Havia esse hábito, não sei. E quando a pessoa falava muito de Deus, ele até cansava e jogava o chapéu no chão, porque tinha que tirar muitas vezes. Extremamente cerimonioso. Mas a vida não condiz com nada dos ensinos da palavra do Senhor. Então, essa cerimônia toda, ela às vezes se torna um engodo, um engano, um risco. Agora, no que respeita ao aspecto cultural, é importante a gente entender também os elementos culturais da época, para nós entendermos por que Jesus falava desta maneira. E as construções típicas da época, lá na região rural da Palestina,
elas eram feitas as casas eram feitas de barro endurecido, né? Como pau a pique, né? Se faz, não sei se ainda se faz, mas se fazia no passado, pessoas faziam de barro, as paredes de barro, tanto é que os ladrões, muitas vezes eles furavam as paredes. Há passagem bíblica que mostra isso, Mateus 6,19. E até o telhado, não era laje como a gente tem hoje, nem telha de fibrocimento, nada disso. Era uma mistura de palha com barro e aquilo era feita a laje. Tanto é que, certa feita, algumas pessoas levaram um paralítico e destelharam, tiraram aquela laje feita de mistura de terra e palha para descer o paralítico para Jesus curar. Lembramos disso. As casas eram feitas dessa forma. E é importante também que o estilo de vida, né, forçava as pessoas procurarem onde tinha água para a construção. E construíam perto de riacho, próximo a riachos, né, para que com a água ele fosse favorecido na criação dos seus animais, na plantação, abastecimento da própria casa. Até hoje, até um certo tempo atrás, quando eu morava no interior, eu observava muito isso nos sítios. As pessoas procuravam construir a casa perto de uma fonte de água, de um açude, de um riacho, né, para facilitar a sua vida. E eu me lembro até de um irmãozinho na fé, ele nunca tinha vindo em São Paulo, na capital, ele morava no interior a vida toda, não saiu de lá. E ele tinha a casa dele, então, perto do açude, como naturalmente eles procuravam essas facilidades. Perto daquele açude, uma represinha de água, né? E interessante que cada sitiante, pequeno sitiante, procurava ter a sua casinha perto do açude, perto do córrego, do riacho, para facilitar a sua vida. E quando ele veio aqui para São Paulo, para a capital, que ele chegou aqui na capital, alguém o trouxe, ele ficou assim, atônito de ver tanto carro, tanta casa, tanta construção, e tudo limpinho. Para ele estava tudo limpinho. E sabe qual foi o espanto dele? O espanto dele foi assim, onde que tem, eu não estou vendo aqui, onde que tem tanta água para lavar esses carros, para cuidar dessas pessoas, para lavar roupa. Quer dizer, para ele, a água estaria visível. Então, isso se até o momento presente, isso é costumeiro aqui no Brasil, imagina naquela época em que as pessoas dependiam totalmente, né, da lavoura, da criação de animais, e era preferível construir a casa perto do leito de um rio. E a região era muito sujeita também a tempestades, e ocasionavam transbordamento de água. O córrego que proporcionava segurança nas tempestades, nas provações, né, de tempestade, ele transbordava, a mudança climática repentina se tornava um problema para o morador ali. E certamente a água viria e daria sobre o alicerce da casa, né? Imagina a importância, veja que Jesus, quando ele contou essa parábola, praticamente das duas casas, né? Dos dois alicerces, um construiu a sua casa sobre a rocha, ele tirou a terra, teve o trabalho de tirar a terra superficial, cavar profundamente até encontrar rocha, pedra, onde pudesse dali, então, partir com o alicerce da casa e depois construir a sua casa sobre um alicerce seguro. E o outro, então, fez a sua casa sobre a terra ou sobre a areia superficial, sem muito empenho. Não era
Exatamente. E veja, então, o entendimento, a importância que os judeus estavam dando sobre a questão da construção da casa, porque era um problema deles ali. Eles construíam daquela forma, as casas eram frágeis, não era como a sua, que é de tijolo, de concreto, e que vindo uma tempestade, vindo a água, não derruba a sua casa. Mas na época, as casas eram extremamente frágeis, né? E nós temos, então, um problema sério aí, que denota a escolha de dois homens. Esses dois homens construíram a sua casa, como já disse, um era prudente, cavou profundamente, né, até encontrar rocha firme, e o outro era imprudente. É interessante notar que até hoje a imprudência, né, a gente costuma dizer que é um dos pressupostos da culpa, né? A pessoa que cavou ali, que não cavou até a rocha, que construiu sobre a areia, ele não poderia culpar ninguém, não poderia culpar as condições climáticas, porque ele foi imprudente. A imprudência, negligência, imperícia são pressupostos da culpa, né? A pessoa, inclusive em juízo, quando ele comete algum ato, a primeira coisa que se vê é se ele foi imprudente, se ele foi negligente, se ele era imperito, né, para fazer aquilo que estava fazendo, e se ele estiver classificado em um desses pressupostos, ele é culpado então pelo ato que aconteceu. Até hoje, isso é... o negligente ali, ele não poderia acusar ninguém, porque ele foi culpado. Ele não cavou, não foi prudente, não cavou profundamente, então não poderia acusar ninguém, tampouco a natureza, né? E Cristo, Jesus, ele ressaltou a diferença das duas construções, quer dizer, e ele comparou aqueles que ouvem e praticam a vontade de Deus e aqueles que ignoram a advertência da palavra do Senhor. Amém, irmãos? Jesus mostra nessa bela comparação onde está a diferença. Onde está a diferença entre esses dois homens. Os dois tiveram a mesma oportunidade, quer dizer, de escutar a palavra de Deus. Tiveram a mesma oportunidade. Porém, quando surgiram as chuvas, as enchentes, o vento forte, as dificuldades aconteceram, a fé deles foi provada, né? Ambas tinham a mesma aparência. As duas casas pareciam iguais. Eram construídas não com tanta criatividade, né? Mas eram praticamente iguais, aparentemente, externamente iguais. Então não dava a olho nu para perceber a diferença. Você não vê alicerce. Alicerce está para baixo da casa. Essa construção aqui, você vê tudo, menos alicerce. Alicerce está coberto, não está à vista. Daí muita gente não querer gastar muito com alicerce, porque alicerce não aparece. Ele gasta mais, às vezes, com a beleza aparente, com o arquiteto que projeta as coisas, o jogo de formas e volumes que chamam a atenção aos olhos humanos, mas não gastam muito com alicerce. Daí até a gente faz uma comparação também. Há muitos gestores públicos que eles não gostam de gastar dinheiro público, com obras de drenagem, com tubulação que é coberta e não aparece, com, sei lá, eles gostam de gastar com coisas que
que aparece, o asfalto os olhos aparece. Então, é uma tendência natural do homem. Não gastar, não dedicar naquilo que não é aparente. Então, ambas tinham a mesma aparência, mas a diferença estava, então, no alicerce. O alicerce de um seria aquele que ouve e pratica a palavra de Deus como homem prudente. Ele pratica, coloca em prática. Tiago escreveu sobre isso. Tiago, capítulo 1, verso 22, nós podemos ler aí projetado. Ele escreveu: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Quer dizer, quando você não faz o alicerce devidamente, você está se enganando a si mesmo, porque uma hora você não tem um alicerce sólido, virá sobre você o dia mau é certo, virá sobre você a provação e você não resistirá e a queda será uma realidade. A areia, a terra superficial, ela não oferece estabilidade, né? A terra ela é carreada pela chuva, pelo vento. Agora a rocha é firme, né? Hoje ela está aqui, amanhã também. Agora, olhando para o significado dessa passagem, é interessante notar que as duas casas eram iguais, aparentemente, até que chegou, então, o julgamento. Até que aquelas águas que transbordaram no riacho, elas vieram com uma verdadeira provação, como um verdadeiro julgamento, né? Tem um versículo em Isaías que diz o seguinte, Isaías 59, 19. Vindo o inimigo como uma corrente de águas. O inimigo, muitas vezes, ele vem como uma corrente de águas para colocar em prova a nossa fé, a nossa vida espiritual. As tentações pelas quais somos tentados são como ondas e tempestades que dominam facilmente mentes instáveis, isto é, não durante o período da prosperidade. Enquanto está tudo bem na sua casa, enquanto você tem condição financeira, enquanto o dinheiro está sobrando, você não percebe o quão importante é o alicerce da sua vida espiritual. Você passa a perceber no dia mau. E esse dia mau, ele é certo, né? Esse dia mau, ele atinge aqueles que fazem pouco caso da palavra de Deus. Ele atinge a todos, mas ele derruba, infelizmente, as estruturas se abalam daqueles que não dão ouvidos à palavra do Senhor. E daí a importância de edificar a nossa vida sobre a rocha que é Jesus Cristo. A rocha da nossa salvação é Jesus. E aí nós devemos apoiar a nossa fé em Jesus Cristo, na sua graça salvadora, né? Construirmos a nossa vida espiritual nessa rocha que é Cristo Jesus. A nossa fé é como um alicerce de uma construção. Ela não faz parte da decoração, ninguém vê, mas se ela não existir, ela desaba. O próprio Cristo é a rocha. Nós vamos ter provas disso, de que Cristo é a rocha, essa rocha onde construímos a nossa casa. O apóstolo Pedro, Isaías profetizou sobre isso em Isaías 28:16. Nós leremos isso. E Paulo e Pedro também confirmaram, os apóstolos também confirmaram que Cristo é a rocha. Em Isaías 28:16,
Por isso diz o soberano Senhor: eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular para alicerce seguro. Aquele que confia jamais será abalado. Então Isaías profetizou que uma profecia 750 anos antes de Jesus vir a esse mundo, Isaías já previu isso, que viria um que seria uma pedra em que aquele que nessa pedra confiaria, nesse alicerce confiaria, jamais seria abalado. O apóstolo Pedro confirma que essa pedra profetizada por Isaías era Cristo. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 6, ele cita essa passagem. Falando sobre Jesus, no contexto da sua escrita, ele cita essa passagem. Ele escreve assim, em 1 Pedro 2,6: pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Glória a Deus por isso. Ele está confirmando que aquela pedra era Cristo. Paulo também, em Romanos capítulo 9, verso 33, ele escreveu, fazendo menção também dessa passagem, desta promessa que estava lá em Isaías. Como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Você que confia em Jesus, você que deposita a sua fé somente em Cristo, não uma fé poluída, né? Porque a gente vê que surgem aí muitas novidades, né? E em que, ouvindo, até ontem eu estava ouvindo sobre isso no rádio, houve tantas aberrações, que para eles parece que Cristo não é suficiente, Jesus não é suficiente, Jesus é apenas um atrativo, é apenas um melzinho que eles colocam para atrair as pessoas. Porque quando você fala da Bíblia, você fala da Bíblia, você fala de Jesus, você fala de Deus, isso atrai as pessoas. Mas aí é que vem o problema. Após Jesus, eles introduzem mais alguma coisa que polui aquela fé. Quer dizer, que destrói o seu alicerce. Mas Jesus é insuficiente para eles. Jesus não é suficiente. E ele acaba, então, essa rocha onde nós deveríamos colocar a nossa construção, acaba para essas pessoas que Jesus não é suficiente, para esses que criam certas seitas, acabam confundindo a fé das pessoas. Eu quero também, em 1 Coríntios, Paulo fala, 1 Coríntios capítulo 10, verso 4, e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Então não tenha dúvidas nenhuma de que essa pedra, essa rocha em que devemos depositar, colocar os alicerces da nossa vida espiritual, ela é Cristo Jesus e este crucificado. Algumas pessoas interpretam essa parábola de maneira equivocada, né? Tentam defender, né, um mérito próprio ou colaboração do homem no processo da salvação. Está vendo? Olha, o homem ele tem parte no processo da salvação. E nós afirmamos aqui que todo o mérito da salvação pertence a Jesus Cristo. Amém, irmãos? Todo o mérito pertence a Jesus Cristo. Pensar
que nós colaboramos no processo da salvação é construir o alicerce sobre a areia. Pensar que depende de você a salvação é construir sobre a areia. Então fique certo de que o fundamento é Cristo e não a nossa obra. Perceba bem que aquela construção do homem prudente, ela se manteve em pé, ela não desmoronou, né? O segredo não estava na casa em si, mas estava no fundamento, estava no alicerce. Por isso que a casa não desmoronou. Então, Cristo é a rocha. E quando vem as provações, as tempestades sobre a nossa vida, como estamos diante aí da crise ainda do Covid, né? Infelizmente, é uma forma também de provar a nossa fé. É uma forma natural de provar a nossa fé. Nós estamos aí colocados à prova. E alguns culpam até Deus, né? Deus não viu, Deus não pode fazer algo. O problema não está na divindade, o problema está no alicerce em que você construiu a sua casa, a sua vida espiritual. Amém, irmãos? Então, o fundamento da bem-aventurança eterna não está no homem, sim em Cristo e em suas palavras. E Jesus chamou para a obediência à sua palavra, mas isso não é um convite à justificação pelas obras de justiça. Nós devotamos todos os méritos da salvação em Cristo Jesus. Apenas Cristo pode satisfazer a justiça de Deus no grande dia do juízo final. Amém, irmãos? Apenas Cristo. E agora, num outro viés que é importante salientar, o apóstolo Paulo falou sobre isso. Todos os dias nós somos convidados a acrescentar tijolos nessa edificação. Quer dizer, o alicerce está posto. O alicerce é Cristo. Agora, e eu faço o quê? Né? Não faço nada. A cada dia da minha vida, eu como cristão, eu sou instado, eu sou convidado, eu sou desafiado pela palavra de Deus a acrescentar um tijolinho a cada dia, um tijolinho da minha casa espiritual sobre esse alicerce. Vamos ver isso lá em 1 Coríntios, capítulo 10, capítulo 3, verso 10 a 15. Essa passagem é muito importante para entendermos o que nós vamos falar agora. 1 Coríntios capítulo 10, capítulo 3, verso 10 a 15. Paulo escreveu: conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce. Quer dizer, ele pregou o evangelho para os coríntios, né? E eles aceitaram Jesus, tornaram Jesus o alicerce da vida deles, da fé deles. Lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Quer dizer, o alicerce não ficou só alicerce. As pessoas que receberam a Cristo, que têm agora o alicerce, a base da salvação, está construindo sobre esse alicerce. Está colocando tijolos sobre o alicerce. Contudo, escreveu Paulo, veja como cada um constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói esse alicerce usando ouro, prata, quer dizer, se alguém constrói sobre esse alicerce, né, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará à luz,
pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Aqui Paulo já está dizendo que você está colocando tijolos, quer dizer, colocando pedras preciosas como tijolo, madeira, feno, comparadamente, né? Fazendo a sua construção da sua casa sobre o alicerce. E um dia isso será provado, será julgado. Se o que alguém construiu permanecer, alguém construiu sobre o alicerce permanecer, ele não fala de águas que vão passar, ele fala do fogo, mas vamos entender da mesma forma. Esse receberá recompensa. E se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Dá para concluir que Paulo não está lidando aqui com a base da nossa salvação. A base da nossa salvação é a graça, é a fé em Jesus Cristo. E isso, Ele é que leva os méritos. Amém, irmãos? Então veja bem, nessa passagem, fique claro isso. O que está em jogo aqui é a nossa condição como servo do Senhor, e não a nossa condição como salvo. Porque ainda que essa obra que você construiu sobre o alicerce, ela, no dia que for julgado, né, ela se desfizer, você não receberá recompensa, mas você será salvo como alguém que escapa do fogo. Quer dizer, porque o seu alicerce era a graça de Cristo, a graça de Deus na sua vida. Então, se o seu alicerce é a graça de Deus, não está em jogo aqui, Paulo não está lidando com a nossa salvação, né? A estrutura da nossa vida vai sendo edificada em cada palavra, em cada tentação que você vence, em cada convite para o pecado que você conscientemente, né, está sendo tentado dia a dia. Todos os dias você é tentado. As tentações surgem de todas as formas. E quando você vence uma tentação conscientemente, você deliberadamente opta, eu prefiro ser fiel a Deus, eu prefiro obedecer a palavra de Deus. Naquele momento você está colocando mais um tijolinho na sua construção. Amém, irmãos? Naquele momento você está construindo. A Dora, minha esposa, ela me contou que antes de ontem, ela estava no trânsito e ela percebeu um fato que me chamou a atenção. Ela me contou e me chamou a atenção. Ela disse que à frente tinha uma outra motorista e tinha também uma moça vendendo balinha. E essa moça estava sem blusa e era um dia frio. Esses dias tem feito frio mesmo. A moça sem blusa, aparentemente com frio mesmo, e a pessoa que estava dentro do carro desceu rapidamente, tirou a jaqueta dela, tirou a sua própria jaqueta e vestiu na moça que estava vendendo balinha. Isso me impressionou. Eu não sei se aquela moça é cristã, mas ela fez um ato louvável. Amém, irmãos? Ela fez um ato louvável, um ato digno de cristão fazer aquilo. Você vê isso como um ente? Não. Muitas vezes as pessoas não tenho nada a ver com isso, passa de largo. E cada vez que você age desta forma, você cristão, você que tem um fundamento
Você que tem a base da salvação é Cristo. Cada vez que você age dessa forma, você está colocando um tijolinho a mais na construção da sua vida, da sua casa, da sua vida espiritual. Amém? E cada vez que você também, o contrário disso, age de acordo com aquilo que desagrada o Espírito Santo de Deus, essas suas obras, e até as nossas obras, que aparentemente são obras de justiça, né? Elas serão queimadas. Um dia nós vamos ler aqui, um dia nós passaremos diante do tribunal de Cristo. A igreja vai passar por esse momento. Você salvo, você vai passar, mas tribunal de Cristo, como que eu vou passar no tribunal de Cristo? O tribunal de Cristo não é o juízo final. O tribunal de Cristo, não quero entrar nesses pormenores, mas ele vai acontecer após o arrebatamento. Ele vai acontecer antes das bodas do Cordeiro. Ele vai acontecer, você vai passar diante, semelhante a uma tribuna, eu imagino, né? Semelhante a uma tribuna, um púlpito aqui, e a sua vida será projetada como num telão para todos verem. A sua casa, a casa que você construiu, as suas obras vão passar num telão. Todas as suas obras passarão num telão às claras. Tanto aquelas que você fez obedecendo a Deus, para a glória de Deus, quanto aquelas que desagradam o Senhor. E ali, diante da tribuna de Cristo, você receberá então o seu galardão. Você será recompensado. Paulo fala de uma recompensa. Ou então você será salvo como que pelo fogo, né? Não haverá recompensa para você. Amém, irmãos? Daí a necessidade de uma vida de devoção ativa. Quando nós falamos na igreja, aqui na comuna, sobre culto doméstico, devocional no lar, olha, faça o seu devocional, pega lá o seu presente diário e senta lá com a sua família, com a sua esposa, seus filhos, faça a leitura bíblica, medite na palavra em família, participe lá do PG, estude a Bíblia, busque a Deus, busque momentos de comunhão, participe da oração. Nós não estamos aqui querendo números, não é isso. Estamos preocupados com a sua construção. O que você está construindo? O que você está construindo sobre o alicerce? Eu não estou colocando a sua salvação em jogo, né? Não estou colocando, não entro nesse mérito, mas o que você está construindo com aquilo que Deus te dá? Os recursos que Deus te dá. Quantos missionários estão precisando de ajuda? Quanta necessidade, quantas pessoas estão precisando de apoio financeiro, material. Você sabe de uma família que está passando apuros e você tem recursos sobrando. O que você faz com esse apelo de generosidade, de amor para com o próximo? O que você tem feito com os recursos que Deus te dá? Isso são tijolinhos que você vai colocando sobre esse alicerce que é Cristo Jesus. E um dia você vai passar pela tribuna de Cristo e receberá então a sua recompensa. Glória a Deus por isso. A palavra de Deus é verdade. Amém, irmãos? Todos os salvos arrebatados serão julgados pelas suas obras apenas para receber ou não o galardão, né? Embora tenhamos
sido salvos exclusivamente pela graça de Deus, né? Por meio da fé, como está escrito lá em Efésios capítulo 2, verso 8, 9. Muitas vezes a gente cita só Efésios 2, 8, não cita o 9, né? Porque no 9 nos chama a responsabilidade. Eu queria fazer a leitura aí. Efésios capítulo 2, verso 8 e verso 9. Porque vocês são salvos pela graça. Não depende de você, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Aquele alicerce lá é Cristo. E não por obras, para que ninguém se glorie. Quer dizer, aí eu me alegro. Sou salvo pela graça, não depende nada de mim, não depende das minhas obras. O alicerce não depende das suas obras, não. Depende da sua fé em Cristo Jesus. Mas veja o versículo 9. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos o quê? Boas obras. Vou repetir. Porque somos criação de Deus. Você é criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Para fazermos boas obras. Eu não sou salvo pelas obras. Eu não sou salvo pelas obras. O alicerce já está posto. Eu creio em Jesus como meu Salvador. Mas eu fui feito criação de Deus para fazer boas obras, para colocar tijolinhos sobre esse alicerce que é Cristo Jesus, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Vamos repetir? Para que nós as praticássemos. Então, é para você praticar boas obras, sim ou não? Sim. É para você tirar a sua blusa e dar a quem tem frio? Sim. Você tem 10, você tem 30 sapatos no guarda-roupa, 40, 50, tem gente que tem mais. Nós somos salvos. Isso aqui não está em jogo a questão posicional, quer dizer, a nossa posição é de salvo. Mas nós seremos julgados pelas obras que praticarmos. Passaremos nessa tribuna de Cristo. Veja, 2 Coríntios 5:10, já estamos concluindo. O horário está nos apertando. 2 Coríntios 5:10. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Para concluir, é com essa mensagem que Jesus está encerrando o Sermão do Monte, para que nós estejamos com os olhos abertos e estejamos firmados construindo esse alicerce, né? Esse alicerce que está posto em nossa vida, quer dizer, a nossa fé firmada em Cristo Jesus, e construindo dia a dia a nossa vida espiritual, para que o nome de Deus seja glorificado. Aí você pergunta para mim,
escuta, mas por que que eu devo ser julgado? Por quê? Tudo tem um porquê. A grandeza do amor de Deus já seria suficiente para que nós nos submetêssemos à vontade de Deus e fizéssemos a sua vontade. Mas devido à natureza humana, somente o julgamento divino é que pode abrir os nossos olhos, nossos ouvidos. Se não houvesse esse ensino da palavra de Deus sobre tanto aquele que coloca um outro alicerce que não é Cristo e vai passar pelo juízo final, quanto aquele que já está posto o alicerce, que é a salvação da sua vida, que é Cristo, a rocha, e haverá também um julgamento das suas obras, dos tijolinhos que ele colocar sobre o alicerce. Por que isso? Porque devido à nossa natureza indiferente, o amor de Deus já seria suficiente para que construíssemos, fizéssemos essas boas obras que estão descritas na palavra do Senhor. Mas a nossa natureza, ela só é despertada através de uma mensagem do trovão do juízo, né? O trovão do juízo. Ora, haverá um juízo, haverá um julgamento, haverá um rio, uma enchente que vai passar. Essa enchente pode derrubar a sua casa. Então, somente mediante essas coisas é que nós despertamos. E o Senhor, conhecendo a nossa natureza, está nos advertindo a que a nossa vida seja edificada em Cristo Jesus. A nossa casa seja construída de acordo com a palavra de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos louvar o Seu nome por Tua palavra, que nos adverte, Senhor, Tua palavra que nos desperta a construirmos dia a dia, a nossa casa, a nossa vida espiritual, sobre o fundamento que é Cristo Jesus. Nós não estamos falando aqui de justiça própria, Senhor, porque as nossas justiças são como trapos de imundícia. A Tua palavra é bem clara sobre isso. Mas nós estamos falando daquilo para o qual a Tua palavra nos ensina, que nós devemos ser praticantes da palavra de Deus, e não somente ouvintes, praticantes daquilo que o Senhor nos ensina a fazer, a ter amor para com o nosso próximo, a nos importar com o sofrimento alheio, a estender a mão ao necessitado. Senhor, nos ajuda e nos perdoa por nossa negligência. Sabemos que é pela graça que somos salvos, mas sabemos que fomos salvos para realizarmos essas boas obras que a Tua palavra nos desafia e nos desperta. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dirija a vida, que possamos aplicar e viver a obediência à Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. A minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Oh,
a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus. 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 Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Amém, glória a Deus. Nós já estamos encerrando nossa celebração. Obrigado a quem esteve também acompanhando online. E só lembrando os irmãos e encorajando os irmãos. Próximo domingo nós vamos encerrar essa série de mensagens no Sermão do Monte, Deus permitindo. E eu queria te encorajar nessa semana. Separe um tempinho, leia Mateus capítulo 5, 6 e 7. E aí você lê de novo, 5, 6 e 7. Aí no outro dia, leia de novo. Se você quiser, uma boa prática, dá para ler o capítulo 5 pela manhã, capítulo 6 no início da sua tarde, terminar a sua noite lendo capítulo 7. E aí você vai chegar no próximo domingo aqui com o teu coração preparado para a palavra de Deus. Nós vamos encerrar com os 2 últimos versículos do capítulo 7 e com o capítulo 8, versículo 1. E que Deus possa falar ao nosso coração durante essa semana,
durante os próximos dias. Que Deus te fortaleça, que Deus te dê graça. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai querido, obrigado, Senhor, pela palavra pregada nessa manhã, por usar a vida do pastor Jair. Nós somos gratos pela exortação que recebemos nesse dia. Obrigado que o Senhor tem falado conosco nas últimas semanas, ó Pai, que temos meditado já há 27 domingos, meditando no Sermão do Monte. Somos gratos ao Senhor por esse aprendizado e ajude-nos a colocá-lo em prática na nossa vida. Ó Senhor, sustenta a Tua igreja, sustenta cada um de nós nessa semana que começa. Obrigado por este domingo, que o Senhor possa abençoar nossas famílias, nossas casas, nossas crianças. Leva-nos na Tua santa paz, ó Pai, nesse momento. Obrigado por cada um que esteve aqui conosco, obrigado por cada um que se conectou também, por cada um que está ouvindo essa palavra. Obrigado, Deus, que Teu Espírito continue a falar ao nosso coração. Em Cristo Jesus oramos. Amém e amém. Vá na paz do Senhor, uma ótima semana a todos e até domingo que vem, Deus permitindo, tá bem? Até breve também aqueles que estão conectados com a gente. Deus abençoe.